Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos estar iniciando a reunião de hoje com o hino de número 450, Estou Seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Vamos ter uma palavra de oração, aqueles que puderem ficar de pé. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, neste momento, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradecemos por esse dia abençoado que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, Pai, reunidos em teu nome, louvando ao Senhor com esses cânticos. Abençoa, Pai, esse momento que vamos ter de leitura da tua palavra. Que o Senhor esteja nos dirigindo, Pai, e que a tua palavra seja semeada em nossos corações. Que ao sair daqui estejamos ainda mais edificados, Senhor, na tua palavra, e nos dê força e sabedoria para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado e tem nos ensinado. Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui presentes, também por aqueles que não puderam comparecer essa noite, pelos seus compromissos, que o Senhor esteja abençoando e esteja com cada um deles. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos a visita da Cristina, nossa irmã que nos visita hoje. Alguns talvez não conheçam ela. Vou convidar o irmão Irineu para estar apresentando ela, dizendo quem ela é para os irmãos. Se a Cristina depois puder ficar de pé. Cristina, por favor, vem aqui. Eu ia pedir para o irmão Peter para apresentar, mas ela fala português, um pouquinho. Pode chegar aqui em cima. Bom, os irmãos sabem, de vez em quando nós temos visitas da Alemanha, e a Cristina está fazendo um trabalho voluntário aqui. Ela estava lá em Porto Amazonas, lá perto de... esqueci. Perto de Palmeiras, mas lá perto da colônia Witmarsum. Mas aí ela está passando um tempo aqui com a gente, ela já fala um pouco português, que ela já está aqui há 2 meses. Ela vem lá da igreja de Gummersbach,
onde tem o pai da Beth e alguns irmãos de lá que ajudam aqui no trabalho, né? Então ela está fazendo trabalho voluntário e ela vai ficar aqui 2 semanas aqui na escola, tá bom? Então é Cristina, e se alguém quiser convidar ela para, de repente, visitar a casa, aí a gente está fazendo um cronograma aí, se quiserem até convidar a passar uma noite, alguma coisa assim, é possível também. Então, se Deus permitir, ela vai ficar aqui, ou talvez ela fique por mais 3 meses ainda, ela está vendo essa possibilidade, mas Deus sabe o que é melhor, tá bom? Então, Cristina, por favor, pode sentar. Obrigado. Obrigado, irmão Irineu, Cristina. Seja bem-vinda, privilégio ter você aqui conosco também. E uma saudação também para os irmãos que nos acompanham de casa. Vamos cantar agora o hino de número 02, A Linda História. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória com os santos com fervor. Eu perdi-me, ele achou-me, longe, longe do meu lar. Abraçou-me, então tomou-me, pra com ele eu ir morar. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória com os santos com fervor. Jesus Cristo deparou-me quando fraco pra morrer. As feridas ele untou-me e livrou-me com poder. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória com os santos com fervor. Dias negros ainda tenho, sofrimento e dissabor, mas a ele eu tudo exponho e me livra com amor. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória com os santos com fervor. Muito obrigado aos músicos. Nós vamos passar agora para a meditação desta noite. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Isaías capítulo 42. Isaías 42. Aqui no título da minha Bíblia, esse capítulo está com o título O Servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça.
A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus, e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Aqui nos primeiros versos, como o título nos diz, o servo do Senhor. Verso 1, Deus diz aqui, eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Nós, como servos do Senhor, Deus, ele tem um amor infinito por nós, que ele é esse Deus que ele coloca nessa palavra. Ele é um Deus que sustenta nós, que nos sustém. Deus tem um cuidado imenso pela vida de cada um de nós. Ele não tem cuidado de cada um dos irmãos que está aqui, nos dando esse privilégio de estarmos aqui hoje em segurança, de termos vivido esse dia para a tua honra e glória, tem nos dado saúde, tem nos dado sustento. Tudo o que precisamos, Deus nos dá. Ele diz mais, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Será que, por outro lado, nós temos sido servos aos quais Deus se compraz por nós? Deus fica feliz, fica contente em ter nós como servos? Deus tem olhado para a vida de cada um de nós, o que Ele tem enxergado ao olhar nós aqui na terra? O nosso ministério, aquilo que temos feito, Deus tem olhado para nós e se alegrado com as nossas vidas, com as nossas atitudes? Quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Deus diz que pôs o espírito sobre ele. Cada um de nós aqui que já recebeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em suas vidas, recebeu o Espírito Santo, o qual Deus prometeu para nós. Efésios capítulo 1, 13, nos diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então Deus, com a sua fidelidade, ele nos selou com o seu Santo Espírito após ouvirmos e crermos na sua palavra. Ainda o versículo 1 de Isaías 42. Juízo produzirá entre os gentios. Será que temos produzido juízo onde estamos? Temos sido pessoas justas? Temos buscado a justiça? Temos buscado a retidão, a fidelidade? Verso 2, Isaías 42, 2. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Então, um servo do Senhor que não clamará, não exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça. Ou seja, aquela pessoa que não se exalta, que não se expõe, que não se exibe, que não quer ser o centro, não quer ser visto, não quer ser exaltado pelo próximo. Será que nós temos sido esse tipo de pessoa? Vejam que é um fardo difícil nós buscarmos e cumprirmos tudo isso em nossas vidas. Talvez se nós olharmos para todos esses pontos, temos pelo menos algum deles que nós temos falhado, temos pecado, ou que já tropeçamos algum dia. Porque esses versos, como o servo do Senhor, eles não estão se tratando de nós. Aqui, Isaías 42, ele está falando de quem? Ele está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem é uma profecia que o profeta Isaías deixou sobre o nosso Senhor. Depois nós vamos ver mais à frente qual é o verso que ela se cumpre. Então, nos mostra que Jesus era essa pessoa. Jesus, Deus olhava para ele e se alegrava ao ver quem ele era, ao ver a justiça que ele trazia aos gentios. E nós, como servos do Senhor, devemos buscar andar nesse caminho. É difícil nós buscarmos, e seguirmos exatamente como Jesus fez, mas esse é o nosso objetivo aqui. Nós temos que olhar para ele e as pessoas têm que ver Jesus em nossas vidas. Cada uma dessas características aqui listadas, nós como servos do Senhor, devemos também buscar. E essa é a reflexão que eu quero deixar essa noite. Será que nós temos sido um servo fiel, um servo justo? Temos buscado tudo aquilo que Deus tem para nós, tem nos mostrado? Temos vivido tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz? Isaías 1,17 nos diz, busquem a justiça. Então o verso 1 ali fala também,
o juízo produzirá entre os gentios. Porque sabemos que só Deus é justo. A justiça de Deus é quem prevalece. O homem tem, né, as suas leis, mas o homem ele é falho, ele é pecador. E sabemos que muitas vezes a justiça aqui terrena, né, ela não é aquela justiça que agrada a Deus. Como o homem julga, como o homem vê as coisas. E o verso 2 fala que Jesus era um homem que não clamava, não se exaltava. Então ele não queria impor as coisas. Jesus não chegou para cada um de nós aqui e impôs o evangelho. Falou, olha, vocês são obrigados a aceitar o evangelho que eu trouxe. Vocês são obrigados a me seguir, a me servir e largar o pecado e fazer tudo isso que eu prego. Ele nos deu a liberdade de escolhermos. E muitas vezes nós queremos fazer o contrário. Se nem Jesus fez isso com nós queremos levar até as pessoas o evangelho e impor sobre elas, obrigando-as a seguir aquilo que Jesus tem. Nós temos que lembrar que quem vai trazer isso no coração das pessoas, quem vai tocar nos seus corações, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai tocar as pessoas e quem vai instruí-las, que vai dar coragem, vai dar força e vai sustentar cada uma a seguir e fazer a sua vontade. E a justiça de Deus também, quem vai trazer é Ele. Muitas vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, nos colocamos diante de situações que falamos, poxa, mas isso não é justo, isso que tem acontecido, mas eu não deveria passar por isso, tal pessoa deveria agir de uma maneira diferente. E nós queremos buscar, de certa forma, vingança, queremos buscar as coisas da nossa maneira. Deus nos mostra que é Ele que é o único que é capaz de fazer a justiça que tanto buscamos e que só Ele pode ter. Vamos abrir Mateus capítulo 12, onde veremos o cumprimento dessa profecia que Isaías 42 nos mostra. Mateus capítulo 12, a partir do verso 15. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não os descobrisse. Então vejam que Jesus ele fazia milagres, ele curava as pessoas, e ele não se exaltava, ele não queria ser visto fazendo aqueles milagres. Ele não queria que as pessoas fossem buscar ele unicamente pelos seus milagres. 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo e no seu nome os gentios esperarão. Então vejam que Jesus era esse que o profeta Isaías havia anunciado. E nós, como servos do Senhor, devemos também ser esse servo que o profeta Isaías anunciou. Devemos ser essa pessoa fiel, justa, honesta, que não quer ser exaltada e que quer fazer a vontade de Deus, que quer ser visto justiça perante os gentios. E vemos ali em Mateus, no verso 21, que os gentios esperarão no Senhor, né? Algumas Bíblias falam as nações, né? Esperarão, os gentios esperarão no Senhor. E nós temos esperado no Senhor, temos depositado toda a confiança que Ele merece de nós, temos confiado plenamente no poder do nosso Senhor Jesus, em tudo aquilo que Ele pode fazer, e temos demonstrado através da nossa vida toda essa confiança que temos em nosso Senhor. E os versos 3 vai nos mostrar em 3 detalhes ali quem nós somos. No começo eu falei para os irmãos esse contraste, né? Que nós tínhamos alguma semelhança com esses primeiros versos. E o verso 3 descreve completamente cada um de nós. Quem nós somos ou quem nós já fomos ou quem ainda vamos ser no dia a dia. Verso 3, Isaías 42, 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Eu estive pesquisando, né? A cana trilhada. O que significa isso? O que é cana trilhada? Ou algumas Bíblias têm uma versão diferente. Ali também está cana trilhada. Outras falam o caniço quebrado, né? Na época, a cana trilhada ou caniço quebrado era uma planta que era usada para muitas coisas. Era usada para artesanato, eles faziam flauta, faziam vários objetos com essa planta. É semelhante a uma cana que nós temos aqui no Brasil, um bambu, né? É uma planta que cresce muito alto, uma planta fina.
e que é usada por diversas finalidades. Então, diz aqui, a cana trilhada não quebrará. Por que trilhada? Porque a cana que era trilhada, eles chamavam aquela que não servia, aquela que foi caída, que o vento derrubou, que um animal, aquela que não cresceu e acabou quebrando. E nós, muitas vezes, somos essa cana trilhada. Nós crescemos, né, vigorosos, crescemos alto, reto, e aparentamos ser fortes, né? Aparentamos ser bons, aparentamos uma boa aparência, ser bonitos, porém, podemos ser uma cana trilhada, aquela que quebra, que cai. É uma planta que demonstra ser forte, mas na verdade ela é muito frágil. Qualquer animal pode simplesmente bater e derrubar e quebrar ela lá embaixo. Ou até mesmo o vento. As tempestades, né, quando passam lá, derrubam a cana. Isso nos traz um ensinamento também de que a cana, quando ela está junto, quando tem todo um canavial, o vento ele tem muito mais dificuldade para derrubar a cana. Agora, quando ela está sozinha e vem uma única tempestade, ela não resiste e se quebra e se parte, e se torna essa cana trilhada. E nós podemos ser essa cana que parece forte, parece vigorosa, e quanto mais distantes nós estamos dos irmãos, quanto mais distantes estamos da igreja, mais distantes estamos de Deus, mais frágeis nós ficamos. E chegamos, às vezes, ao ponto de ser essa cana trilhada, essa cana derrubada e quebrada. Quando somos confrontados, quando passamos por períodos difíceis, quando passamos por dificuldades, quando estamos e caímos em pecados, somos essa cana trilhada. Porém, o nosso maravilhoso Senhor Jesus, ele faz o quê? A cana trilhada não quebrará. Então Jesus não vai fazer como era o costume da época, que as pessoas olhavam lá, a cana trilhada quebrou aqui, caiu, essa aí não serve. Essa daí a gente não vai fazer nenhum artesanato, a gente não vai fazer uma flauta, a gente não vai poder usar como alimento para nada. Não, Jesus não vai quebrar e não vai descartar. Jesus nos fala, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E ele vai estar ali conosco para superarmos essas dificuldades, essas adversidades. Ele vai nos recolher independente dos momentos difíceis que nós passamos. Nós devemos sempre se lembrar disso. E mais adiante ele coloca também o pavio que fumega, que é a mesma situação. O pavio fumegante que ele fala ali, era um pavio que ele vai queimando e vai ficando fraco. Então a sua chama fica fraca e a luz fica pouco acesa. E ele era usado na lamparina, esse pavio fumegante. Ele era feito com tecido, com óleo, né? E ele ia queimando e a cada vez ele ia desaparecendo e se tornava um simples pavio fumegante, que só produz fumaça e produz pouca luz. E o que era feito na época? Eles enchiam o óleo, iam lá e cortavam o pavio conforme ele ia queimando. Dessa forma ele ia lá e trazia mais brilho, trazia mais luz. Na nossa vida também é assim. Deus muitas vezes vai nos trazer lições, vai nos mostrar através dessa palavra, através de situações, e vai nos podar. Para quê? Para que a gente se torne ainda mais forte, para que a gente brilhe mais luz ainda. Então, quando passarmos por dificuldades, lembremos disso, irmãos, que Jesus, de maneira nenhuma, ele vai nos lançar fora. Ele não vai quebrar aquela cana trilhada que nós somos, aquela adversidade que nós estamos passando. Ele vai nos podar para que a gente brilhe ainda mais e seja a luz que ele espera de cada um de nós e que viva essa vida, né, em juízo, conforme Deus nos mostra na sua palavra. Então ele vai nos restaurar e vai nos dar o vigor que precisamos através do seu Santo Espírito. E no final do verso 3 ele fala isso, né? Em verdade produzirá o juízo. Então, em verdade, quando ele fala em verdade produzirá o juízo, a verdade nós sabemos que é a palavra de Deus. É ela que nos liberta e ela que nos mostra. Por isso eu falei lá no começo, às vezes nós queremos se exaltar, queremos buscar a justiça própria, queremos fazer conforme a nossa vontade, mas a justiça que prevalece sempre é de Deus. Vamos confiar, deixar nas mãos do Senhor, que Ele vai ser fiel e justo sempre para fazer aquilo que é certo. Verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela mão, e te guardarei e te porei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos do cárcere, os que jazem em trevas. Então, eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela mão. Deus está aqui ao nosso lado. Ele nos pega pela mão, Ele nos corrige, nos acompanha. Ele nunca vai nos abandonar. E Ele nos trouxe para quê? Verso 7. Para abrir os olhos do cego e libertar da prisão
os presos, aqueles que estão em trevas. Então devemos anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Assim, Jesus vai tirar essas pessoas, vai abrir os olhos assim como abriu o de cada um de nós e vai tirá-las dessa prisão que é as trevas. Então devemos ser essa luz, não devemos andar como um pavio fumegante. Devemos deixar Jesus nos restaurar e nos trazer para mais perto dele, onde iremos brilhar e mostrar o seu amor para com o próximo. Todos aqui, acredito eu, que já conhecem a Jesus, mas podem ter pessoas que não conhecem, que estão ao nosso redor. Um familiar, um vizinho, um amigo de trabalho, ou até mesmo alguém que pode estar acompanhando, né, a transmissão em casa e ainda não conhece a Jesus. Então saiba que Jesus está disposto a nos buscar e nos tirar dessas trevas. João 8,32 nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Buscai sempre a palavra de Deus, que ela é verdade que vai libertar, e é ali que nós vamos sempre achar a justiça. E como eu disse no começo, João 6,37: "Todo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora." Se você está passando por dificuldades, se você está como uma cana trilhada, como um caniço quebrado, está vivendo uma vida de pecado, venha para o Senhor Jesus, porque Ele não vai quebrar essa cana e não vai te deixar de lado. Ele está aqui para te restaurar, para te levantar e para que você viva uma vida de vigor que Ele tem e preparou para cada um de nós. Vamos seguir o exemplo do Senhor Jesus e buscar essas características que os versos 1 e 2 nos mostram. A tudo aquilo que Jesus nos mostrou, que vivamos também e buscamos viver a cada dia. Amém? Que Deus abençoe cada um. Nós vamos passar agora para o momento dos pedidos de oração. O irmão Jonisson vai estar alcançando o microfone para aqueles irmãos que tiverem algum pedido, podem estar levantando a mão e estarem fazendo os seus pedidos. João, tem algum pedido, João? O João tem algum pedido lá no fundo, lá, Jones? Eu quero pedir oração pelo Elton, porque ele não está bem de saúde. Eu acho que é o filho do Valdemar, acho. Não lembro o nome dele. Mas eu lembro que ele não está bem de saúde. Daí eu queria pedir por ele. Vamos continuar orando pela Escola Filadélfia. Nós teremos agora na sexta-feira o conselho de classe, o primeiro do ano, e teremos a segunda reunião de pais e mestres também, na sexta-feira às 20 horas. Estejamos em oração. Motivo de gratidão a Deus, nós tínhamos no início do ano proposto pregar a palavra do Evangelho de Salvação e fechar um ciclo no primeiro semestre e um ciclo também no segundo semestre. E nós estamos trabalhando, fazendo evangelismo de uma forma mais intensa esse ano, e já houve, se não me engano, 2 conversões, 5 conversões, até onde eu sabia era 2, então já aumentamos mais 3 aí, né, na presença do Senhor. Então já houve 5 entregas ao Senhor, então motivo de gratidão a Deus. E vamos orar, porque nós temos o objetivo de alcançar também as famílias. Então, que essas crianças sejam a razão da gente poder chegar até as famílias. Então, continuemos orando para a gente ter sabedoria na questão do evangelismo e também no tratamento com os pais, na reunião de pais. Os professores precisam de muita graça de Deus, muita sabedoria. Estamos enfrentando alguns conflitos com os pais esse ano de uma forma diferente do que a gente estava esperando. Porém, Deus tem seus caminhos para a gente alcançar essas famílias, que Ele então nos complete de sabedoria. Vamos lembrar também da saúde dos professores. Tem alguns que têm a saúde bastante abalada. A irmã Vilma vai fazer cirurgia na próxima semana. Então, vamos lembrar eles em oração. Força também, porque estão muito esgotados. E vamos lembrar também a irmã Terezinha, que fez uma decisão e voltou ontem
hoje para o hospital novamente. Então vamos orar para ela firmar cada vez mais a sua confiança. O Senhor até tem demonstrado isso. O irmão Johnson falou hoje que ela está orando e manifestando. Não, eu estou falando com meu Deus, então vamos orar pela questão da saúde dela e firmeza espiritual. Eu gostaria de pedir também uma oração, justamente pela minha avó, Dona Terezinha, que está no hospital. E gostaria também de prestar minha gratidão, porque durante muito tempo ali eu orei bastante para que Deus caminhasse um emprego legal para mim. E Ele me abençoou, me dando a oportunidade de trabalhar com o irmão Igor e com o irmão Adelso também, que são os irmãos da igreja. É um trabalho muito bom, estou gostando muito. E é só um motivo de gratidão a Deus por isso. Gostaria de pedir oração para a igreja. Hoje eu tive mais uma consulta no meu médico. Ele aumentou um pouco mais a dose do meu remédio. E que Deus possa estar fazendo a obra dele da forma que ele deseja, né? Somos servos. E também pedir pela saúde do irmão Elias, que tem me acompanhado no trabalho na borda do campo. E por incrível que pareça, nós dois estamos ficando da mesma forma, esquecidos. Então vai ser bonito. Dois pregadores que não se lembram o nome do outro, só lembra da Bíblia. Então, assim, os irmãos continuem orando. A gente tem tido algumas dificuldades ainda, mas o trabalho está sendo feito e é isso que importa, para que a gente possa estar se recuperando e continuar fazendo aquilo que Deus quer. Mais algum irmão tem algum pedido? Bom, se não temos mais pedido, então vamos fazer a divisão. Os homens podem descer, as mulheres permanecem aqui em cima. Vamos ter um momento de oração e em breve voltamos.
Vamos passar agora para o momento dos avisos. No próximo, vou passar para cá para conseguir enxergar melhor. No próximo sábado, dia 15, terá início o estudo bíblico para iniciantes, ministrado pelo nosso irmão Roger. Mais informações os irmãos podem estar conseguindo com o irmão Roger, com a irmã Amanda, tem o número do telefone dela ali. Ele nos comentou com a gente no último reunião que vai ser um estudo daquele que o irmão Peter preparou, que são 10 estudos da razão para viver. Então é muito importante para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Ali são fundamentos básicos. O irmão Roger vai estar montando então um grupo de estudos. O início no próximo sábado, dia 15 de abril, às 9h30 da manhã. Você que tem de repente algum familiar, algum vizinho, algum colega que esteja disponível para estar participando, podem estar indicando, né, para esse curso, e eles estão fazendo as inscrições e vai iniciar já neste sábado. No próximo domingo, é o terceiro domingo do mês, então nós teremos a reunião de homens e mulheres, sempre às 19 horas. Todas as mulheres e homens estão convidados a estarem comparecendo na reunião. Por esse motivo, não haverá o estudo com o irmão Peter neste domingo, que é feito do obreiro, né, aprovado obreiro aprovado e o hermenêutica com o irmão Márcio, então não haverá neste domingo, por conta da reunião sempre no terceiro domingo que tem de homens e mulheres. E neste final de semana, no outro final de semana, do dia 20 de abril, que é o feriado, haverá o acampamento de mulheres, lá no Retiro Feliz, em 4 Barras. As mulheres podem estar fazendo as suas inscrições. Mais informações com a irmã Cleusa. O valor do investimento é de R$200 e a idade é a partir de 15 anos. A feira Semeando Bênçãos da igreja local, em parceria com a Escola Filadélfia, será realizada no dia 6 de maio. Todos os irmãos estão convidados a estarem vindo, participando, seja servindo, seja comprando. Podem estar convidando também aqueles que vocês conhecem para estar vindo participando desse momento aqui. Será a primeira vez que a escola e a igreja estarão fazendo essa feira. Eu vi que a irmã Amanda publicou ali no nosso grupo da igreja um informativo solicitando doações, então se vocês puderem distribuir para os seus familiares, amigos, vizinhos, as irmãs precisam dessas doações para que as coisas aconteçam, né? Se não tiver itens para comercializar, então fica mais difícil de ter a feira. Então se vocês de repente têm em casa algum objeto em bom estado, seja uma roupa, seja um brinquedo, uma louça, qualquer coisa que possa ser doado para essa feira, estejam fazendo a doação e estejam também participando, né, se voluntariando e servindo ao Senhor nessa feira que ocorrerá no dia 6 de maio. Então são esses os avisos dessa noite. Nós vamos ainda cantar mais um hino para encerrar a reunião de hoje. Vamos cantar o hino de número 393, Com Tua Mão. Com tua mão segura bem a minha, pois eu sou fraco, sou meu Salvador. Eu não me atrevo a dar nenhum subaço sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, eu seja mais um filho de Jesus, e que de ti jamais eu me desvie, pois és meu gozo, minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pela vida leve seguirei. Esconde as sombras, caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei.
segura bem a meia, e sobre a morte hei de triunfar. Ou se voltares desses céus descendo, eu bem segura tua mão, Senhor, contigo irei a tua glória eterna, e gozareis do teu eterno amor. Agradeço aos músicos, aos irmãos e às irmãs que nos ajudaram no som. E agradeço a todos pela presença. Que Deus abençoe esta noite de cada um. Uma boa noite a todos.